Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um podcast Amo Família. Eu sou Glaucia Rocha e estou aqui para conduzir uma entrevista, um bate-papo, na verdade, muito agradável. Eu quero já convidar você para deixar o seu like aqui nesse vídeo e já vai compartilhando também, porque a conversa aqui hoje promete. Eu estou com a pastora Leila Paz, ela que é pastora líder da igreja da cidade, junto com seu esposo, pastor Carlito Paz, e juntos eles administram essa igreja linda que eu já tive a honra de conhecer pessoalmente. É uma rede de igrejas, depois ela vai falar um pouquinho aqui para a gente sobre isso. Ela é formada, gente, em psicologia, ela tem mestrado em saúde mental e também é formada em liderança pelo Instituto Haggai. Eu vou deixar ela falar aqui um pouquinho, quero dar aqui boas-vindas, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Quero dizer que é uma honra para a gente, né, para mim, para o nosso ministério, pastor Josué, recebê-la aqui e poder aprender um pouquinho mais daquilo que a pastora carrega, né, da parte do Senhor. Bem-vinda. Obrigada demais. É uma honra para mim poder estar aqui contigo, compartilhando um pouco do que o Senhor tem trazido para a gente, né, para o nosso coração, para a nossa vida. Me sinto mesmo privilegiada. Obrigada, viu? Imagina, pastora, nós temos hoje aqui uma bateria aqui de perguntas, né? Nós vamos falar aqui sobre liderança, sobre o ministério pastoral, sobre os desafios, né? E o que a pastora gostaria de falar sobre você, que eu não falei aqui, né? A gente estava conversando um pouquinho, tem 4 filhos, né? Adultos, 2 meninos, 2 meninas. E essa pergunta não está no script, mas eu já quero aqui fazer aqui algumas considerações. Quantos anos de ministério? Nós já estamos em São José dos Campos há 27 anos. Uhum. Né? Acho que dá o quê? Dá uns 30 anos de ministério, 31 anos de ministério. Na verdade, nós nos casamos e de imediato já partimos para o primeiro ministério no Rio Grande do Sul. Uhum. Lá ficamos 3 anos e meio e viemos para São José dos Campos. Então, lá se vão 3 décadas, Uau. né? De trabalho no reino, de trabalho para o Senhor. Uhum. Então, assim, uma curiosidade que eu penso que é da maioria das mulheres, né, que estão nos acompanhando nesse podcast. Os filhos já nasceram filhos de pastores. Sim, né? sim. E são 4. São 4, 2 meninos, 2 meninas. Isso. E como é que foi aí essas 3 décadas, né? O mais velho tem 28. E como é que foram essas 3 décadas aí gerenciando, administrando um ministério tão relevante, tão impactante na cidade, no reino de Deus, e criar, né, 4 filhos com excelência para o Senhor? Uma das coisas mais preciosas que o Senhor nos trouxe ao coração desde o começo é que os nossos filhos são nossos filhos. Então, nós somos extremamente apaixonados pelo reino, Carlito e eu. Nossa vida é o reino, nossa vida é a igreja, a gente ama apaixonadamente. Os nossos filhos foram vendo a verdade disso no nosso coração. A gente ama Jesus, é isso que a gente é. Somos 2 apaixonados. Então, eles já vieram dentro desse contexto de viver intensamente para Jesus, de trabalhar muito para o reino. E nós sempre encaramos isso com uma maneira muito positiva. Nós sempre olhamos para isso como assim, uau, a gente ama isso. Então, os nossos filhos foram vendo que é bom, que é prazeroso, que é uma delícia trabalhar no reino e para o rei. Eles foram crescendo na verdade da luta, da dificuldade. Uhum. A gente passou muita dificuldade, mas o Senhor nos livrou de todas. E eles foram conhecendo a Jesus pessoalmente, eles foram tendo seus próprios relacionamentos, vencendo as suas próprias dificuldades. Sabe aquela coisa de vida é vida, tá tudo bem, viver é difícil. O seu pai, né, no caso meu marido, ele tem a mesma vida agitada que um médico, um engenheiro ou um dono de negócio teria, né? São as mesmas grandes preocupações, só que em casa a gente está servindo o reino e o rei. Sabe assim? Então, essa naturalidade de encarar as coisas sem grandes ou coisas do gênero, foram ajudando a gente a ficar bem, sabe? Sempre foi normal, né? Sempre muita naturalidade. Isso. A gente sempre procurou encarar tudo com muita naturalidade. A gente teve uma coisa assim que a gente fez questão, Carlito e eu. Nós nunca dissemos, Glaucia, para os nossos filhos, escute aqui, vocês são filhos de pastor. Portanto, nunca, nenhuma vez. O que a gente sempre falou para eles é assim, escuta aqui, você é uma pessoa
que não precisa agir desse jeito. Que representa Jesus aqui na Terra. Você tem todos os outros recursos aqui para resolver esse problema. Você pode agir dessa situação com essa alternativa, sem colocar o peso do rótulo, sabe? E eu também procurei viver sempre muito assim. Eu não procurei viver não como a esposa do pastor, mas como a Leila. Em todas as facetas da minha vida, sabe? Então, isso foi uma tentativa também que a gente trouxe para casa, de encarar as coisas com um pouquinho mais de naturalidade. E é isso aí, gente. Viver é difícil mesmo, vamos lá, arregaçar as mangas e vamos resolver o que tem que resolver. Então, pastora, é muito linda, né, essa sabedoria de protegê-los, né, e de não trazer esse peso. Mas é inevitável que a congregação, que as pessoas olhem, né, para os filhos de pastores e criem expectativas, façam julgamento, os coloquem num lugar, né, diferenciado de outras crianças, e seja lá a faixa etária que tiver. É impressionante, né, o quanto as pessoas têm essa necessidade do endeusamento, da perfeição do outro, né, o julgamento, a cobrança. E como é que era lidar com isso? Havia uma interferência de vocês no sentido de conscientização da comunidade? Vocês chamavam, traziam para perto, ou vocês conversavam, instruíam, ou vocês blindavam os filhos emocionalmente para aprender a lidar com isso? Como que funcionou isso ao longo desses anos? Nós procurávamos trabalhar com eles como a gente trabalha com a vida mesmo. Então, por exemplo, como é que eu vou lidar com bullying na escola? Filho, vai ter bullying, vai ter. O que você vai fazer? Né? Então, você vai procurar se afastar da situação, você não vai responder na mesma linguagem que a pessoa está tratando com você, você vai procurar as pessoas que podem te ajudar, que podem cuidar de você. Então, uma série de instruções para que nossos filhos fossem aprendendo a lidar com a vida por eles mesmos. Sabe? Eu acho muito importante os pais equiparem os filhos e não fazerem pelos filhos. Essa é uma situação também bastante complexa, que eu creio que você tem discutido em outros fóruns. Mas o que a gente tentou fazer, então, em relação à igreja, é a mesma situação. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, qual é a melhor maneira de você lidar? Vamos lidar assim, vamos lidar assado. Pessoas são só pessoas. E elas vão fazer pessoices. Amei, nunca o tinha tempo escutado. todo. É uma coisa que eu aprendi a dizer, assim. Então, assim, o tempo todo vão acontecer coisas desagradáveis na igreja, é assim mesmo. Vamos lidar com Jesus e em Jesus, do jeito que Jesus ensinou, da melhor maneira possível, sabe? A gente tentou realmente não chamar muita atenção para os papéis, para os rótulos, nem para mim, nem para os meus filhos. Aí a igreja foi aprendendo que era assim que a gente encarava as coisas. E acabam replicando, né, o modelo, né? Vão se adaptando. Não precisou fazer guerra sobre isso, não. Né? O exemplo. É mais ou menos isso. Como a gente encarava as coisas desse jeito, a igreja foi vendo. Então tá. Aí a igreja foi indo junto, sabe? Nessa maneira da gente encarar as coisas. Até hoje a gente é muito assim. A gente tem dificuldade, né? Com, sei lá que posição, sei lá que coisa, assim. Então, os nossos filhos, eles também foram aprendendo que pessoas são só pessoas. Que na igreja tem problemas, sim. Que na igreja a gente tem um microcosmo do mundo, né? Que as coisas vão ser complexas, sim. Mas que Jesus ajuda tanto. Sempre. E ele nos deu assim um monte de estratégias na palavra, né, para lidar com cada situação. Aí a gente foi andando assim. Gente, é de uma leveza, de uma naturalidade, né? Tem uma canção, né, do Thales Roberto até que diz que a gente é que complica tudo, né? Eu acho, viu? Não é? Muito sinceramente, eu quero te dizer. A gente complica. A gente podia ser mais leve, sim, viu? A gente precisa ser. Né? Então, eu acho que fica aqui até já um recado, né? Quando a gente fala a gente podia ser, isso é um futuro talvez inatingível. Não, a gente tem que ser. Vamos partir disso, Vamos. Né? Que o Senhor nos deu essa leveza. Exatamente. Ele disse que Ele troca o fardo, o nosso com o dele. E Ele disse que o dele é leve. Então, a gente tem isso. Isso já está dado para a gente. Então, a gente pega e atua. Não é? Descansa, né? Nossa.
Há um descanso. Vamos lá, pastora. Tenho aqui uma pergunta. Como que a esposa do pastor ela deve lidar com o isolamento, com a solidão, por conta da sua posição dentro do ministério? Tem uma coisa muito, muito importante para todo mundo, mas para a esposa do pastor também. A primeira coisa que a gente precisa resolver é a identidade em Cristo. Fácil falar? Eu sou uma pessoa que lidou muito com baixa estima. Na minha adolescência, eu tive dificuldades muito sérias mesmo. Eu provoquei para mim cenários muito difíceis por conta de baixa estima. Então, o Senhor vem trabalhando comigo há muito tempo sobre isso. Sobre o meu lugar no reino. Sobre o meu lugar na mesa. Sobre como Ele me ama. Depois de casada, né, levei Carlito a sofrer muito por conta disso, por conta da minha maneira contaminada. Não é contaminada, eu acho que eu posso dizer que eu venho usar óculos só depois dos 40 anos, tá? Mas, quando eu era jovem, eu usava o óculos da baixa estima. Então, tudo na minha vida era visto dessa perspectiva. Então, inclusive, no começo do casamento, eu trouxe muito sofrimento ao casamento por conta disso. Mas, no andar do relacionamento com o papai, ele foi me mostrando quem ele é e quem eu sou. E no dia que eu decidi que eu ia deixar ele me amar, mudou a minha vida. Mudou meu posicionamento. Então, eu entendi que eu não estou sozinha. O único, porém, é que ele é invisível. Isso é algo que eu preciso trabalhar. Mas eu não estou sozinha. Gláucia, todo ser humano, em todas as culturas, no mundo inteiro, sentem-se sozinhos em algum dado momento da sua vida. Eu posso perguntar isso em qualquer plateia, em qualquer lugar. Quem aqui já se sentiu sozinho? Eu, inclusive. O que acontece? Isso é uma construção da sociedade onde nós estamos. Por quê? A palavra de Deus diz no Salmo 139 que eu não posso ir nem ao mais profundo abismo, nem à maior altura dos céus, para fugir de Deus. Ele está. Ele está. Papai está. Então, é virtualmente impossível alguém ficar sozinho. É uma impossibilidade. A esposa de pastor, ela precisa permitir-se a obra do Espírito Santo no seu coração para vencer os filtros, os aprendizados, Crenças, né? Crenças que a levaram a entender que ela está só. Porque não está. É impossível. Impossível. Aí o que acontece? Resolvida com o papai, levei muito tempo para aprender a chamá-lo de papai. Porque eu cresci num ambiente onde ele era tratado de senhor, de rei, e ele é mesmo o nosso senhor, o nosso rei, o grande sobre todas as coisas no universo inteiro. Mas é o meu pai. E temos acesso, né? Completo. Livre acesso. Exato. Enquanto eu não escolhi ser filha, eu sofri. Quando eu escolhi aceitar a adoção que eu já tinha recebido, eu escrevi com o Fabiano um livro sobre isso, chama-se Escolha Ser Filho. Quando eu recebi essa adoção, que já era minha, tudo mudou. Então, como esposa de pastor, eu entendi completamente. Eu não estou sozinha. Não estou. Não estou. E mais, eu não dependo de circunstâncias para validar a minha identidade nem quem eu sou. Porque o que acontece comigo é difícil. Mas é só o que acontece comigo, não é Deus. É o que acontece comigo. Então, as circunstâncias não me validam, as pessoas também não. É claro que tudo é importante. Sim. E tudo tem o seu lugar. Mas, para lidar com a solidão, a esposa de pastor precisa resolver a sua identidade. De forma prática, pastora, o que a gente poderia dizer para uma pastora, né? Uma líder que está nos acompanhando, nos ouvindo nesse podcast, e ela tem sofrido com esse sentimento, né? Ela tem buscado pessoas para conversar, para abrir o coração, tem sido traída.
né, tem sido exposta e talvez esteja sentindo, né, essa dor, esteja latejando na alma dela de forma muito profunda, que talvez até esteja pensando em parar, em desistir, desacreditada de relacionamentos, de pessoas. O que de forma prática a pastora poderia dizer para essa pessoa? Talvez até um pastor, né, que esteja nos ouvindo agora. Totalmente, isso é tão real. Eu passei por tudo isso. Vivi traições e tudo isso. O que acontece que papai me ensinou é que eu tinha que descolar as circunstâncias dele. Então, você descola o que acontece de quem ele é. É uma resolução. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. A metanoia, ela é essencial para esse processo. Eu preciso ter a mente de Cristo. E isso é um pouco de aceitação mesmo, Gláucia. Você aceita, você concorda com Deus sobre o que Ele disse sobre você. É uma aceitação. Parece tão difícil para nós, porque a vida inteira nos falaram que a gente tem que fazer. Tem que fazer, tem que fazer, tem que conquistar, tem que isso, tem que aquilo. Aí Deus vem para você e fala assim, aceita. Aí a gente fica se debatendo assim, não é aceitar, só aceitar. É só aceitar. Descansa. É só aceitar. Recebe. Você é um filho amado de Deus. Nessa aceitação está aquele lugar onde eu finalmente posso, assim, de verdade, começar a vencer esses sentimentos, sabe? De isolamento, de solidão, de traição. É tipo assim, busca primeiro o reino de Deus e todas as coisas vão ser colocadas no lugar. Então, se eu coloco a resolução, assim, muito além da vontade, muito além dos sentimentos, é uma resolução, como Paulo fala, culto racional. É uma resolução que eu coloco diante de Deus, Pai, eu estou aceitando. Eu estou aceitando que você é meu pai. Eu estou aceitando que você me ama. Eu estou aceitando que você me ama do jeito que eu sou. Eu estou aceitando que o que acontece comigo não reflete quem você é. Porque teve essa luta também, viu? Eu passei por um problema na igreja muito sério, ao meu ver, né? Para mim. E eu falei com Deus, o que o senhor está fazendo? Eu entreguei a minha vida para você e você deixa isso acontecer? O que está acontecendo aqui? Ou seja, se você me amasse, isso não teria acontecido. Aí, papai, com toda a paciência do mundo, Leila, o que eles fizeram é o que eles fizeram. Não tem nada a ver com o meu amor, filha. Agora eu estou aqui e com o meu amor vou andar com você em tudo isso. Até vai entender isso, porque a cultura inteira fala isso, né? Se Deus me ama, por quê? Se Deus me ama, por que minha mãe morreu? Se Deus me ama, por que meu pai foi traído no ministério? Se Deus, né? A gente tem essa pergunta naturalmente, só que essa pergunta é do inferno. Ela vem do fundo do inferno cheirando a enxofre, porque ela dói, machuca e destrói a gente. A gente precisa trocar as palavras. É uma metanoia, né, pastora? Total. O que fazer com as expectativas irrealistas da congregação para que elas não afetem a vida da esposa do pastor? A gente vai para o meu lugar. A gente vai para esse lugar de filha amada de Deus, sabe? E uma coisa que é muito, muito legal da parte de papai é que ele nos ama do jeitinho que a gente é. Você não tem que mudar nada. Eu tenho algumas características que eu até gostaria de mudar. Eu sou mais introvertida do que eu gostaria de ser. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de fazer que eu não sei fazer. Sabe assim? Mas isso tudo não importa para papai. Ele me ama. Então, às vezes, eu só preciso me investir dessa segurança. Papai me ama do jeito que eu sou, sabe? Então, as expectativas das pessoas, elas vão ficando na prateleira aqui. É claro que todo mundo quer me ajudar. O meu marido, por exemplo, ele tem boas sugestões para mim, né? Leila, que tal isso, que tal aquilo? E é bom ouvir os conselhos dele, eu vou procurar progredir. Mas tem assim uma parte que, por mais que ele me ame e queira me sugerir coisas boas, não vai, eu não consigo mudar aquele ponto, né? Sim.
Então, assim, a gente vai colocando na prateleira de Jesus que o Ministério de Mulheres espera da esposa de pastor, o que o Ministério Infantil espera da esposa do pastor. A gente vai colocando na prateleira e vai falando, Jesus, o que nós vamos fazer juntos aqui? O que o Senhor tem para nós? Espírito Santo de Deus, o que o Senhor tem para nós aqui? Aí a gente vai andando conforme o Espírito Santo vai falando, sabe? E a igreja vai se acomodando. Se você está segura, tranquila, não é? Responde com segurança. Porque no final das contas não se trata de cargos, né, e de posição. De jeito nenhum. É o quanto nós tocamos a vida das pessoas, né, com o tanto de Cristo que nós carregamos. E para isso nós não precisamos de títulos, né, de cargos. É uma expectativa muito humana. Né, de coisa é pessoice, né? É pessoice. É pessoice. E as pessoas sem discernimento, sem revelação, sem sabedoria, sem essa conexão com o Pai, embarcam. Né? A pastora Rose, ela convive com isso. Foi uma das primeiras coisas que eu conversei com ela quando cheguei no ministério, que o pastor José Gonçalves é um homem, né, conhecidíssimo, autor de livros, né, muito viajado. Extraordinário. É um homem que abre a boca, ele senta aqui, ele faz o podcast sozinho, ele com ele mesmo, né, porque não falta assunto. E é incrível, né, ver essa característica que ele tem, que papai colocou nele. Sim. Né? Nele. E as pessoas acabam trazendo essa projeção. Isso é natural, né? Todas as pessoas vivem isso. Mas você não é a esposa do pastor Josué, né? Você não prega, vem pregar, vem fazer um chá, vem isso, vem aquilo. E são tantos convites, uma pressão tão grande. E eu conversei com ela sobre isso. Ela, Glaucia, eu sei qual é o meu lugar. Essa né? segurança em Cristo que nos ajuda. Ela disse para mim, eu nunca tive problema. Desde o começo do nosso casamento, eu acompanhava ele, quando ele ainda vendia os DVDs, as fitas cassete, eu ajudava muito nos bastidores, eu ficava ali gravando, né, colocando adesivo lá, as etiquetas, enfim. E eu sempre tive nesse lugar, esse lugar sempre me deixou feliz. Pronto. E é impressionante também quando a gente escuta, né? Eu já ouvi um depoimento do pastor Josué se emocionando, até chorando, falando que ele não seria quem ele é se não tivesse a pastora Rose por trás para fazer todo esse trabalho dos bastidores. Isso é muito verdade. Deus une propósitos, Sim. né? Ele sabe direitinho como nós somos complementares e como nós podemos nos abençoar, sabe? Então, assim, estar junto com alguém no reino e para o rei é um privilégio muito grande. Mas você não tem que ser diferente do que você é, não. Deus te fez de um jeito especial. Sem retirar a melhoria, né? Sim. Jesus sempre está, o Espírito Santo está sempre cutucando, ó, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar aquilo ali, e a gente vai melhorando e vai crescendo, vai aprendendo, isso é extraordinário. Eu mudei tanto nesses anos, mudei tanto, mas tanto, e isso é tão bom. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho toda essa tranquilidade, depois dessa experiência que eu te contei, que eu tive com o Senhor, eu tenho toda a tranquilidade do mundo, assim, para ficar em paz. As expectativas das pessoas são só isso, são só as expectativas das pessoas. Delas. E tá tudo bem, eu sigo com o meu rei, para onde o meu rei está me levando, e vamos. Isso é um processo, né, pastora? Para mim foi um aprendizado. A metanoia não é algo instantâneo, não é algo, né? E as pessoas têm que entender isso. Que tem um caminho a ser percorrido. A gente não pode pular etapas. Não. A gente não planta uma semente de morango hoje e amanhã tá ali os morangos, né, lindos, enormes, doces. Tem um processo, né, de rega, de pegar o sol, de germinar, né? E a gente precisa saber aguardar esse tempo. Agora é importante dizer que esse tempo ele vai passar mais rápido ou mais lento, de acordo com como você se posiciona. Sim. Né, nesse Uma vez lugar. eu estava com uma preciosa, lá no Haggai mesmo, há muitos anos atrás, ela falou assim, olha, toda vez que Deus coloca uma prova diante de mim, eu quero passar. Ser aprovado. Porque senão eu vou ter que fazer de novo. Eu falei, gente, é verdade? Então vamos lá, né? Vamos vencer os nossos obstáculos e dificuldades, encará-los de frente. Sim. E vencê-los de uma vez. Então a gente fica marcando o passo. Naquela mesma situação, por anos e anos a fio. E aí também, né? O Espírito Santo tem tantos recursos para a gente sair do círculo, né? Que nos prende, muitas vezes, naquilo que Jesus não nos fez para ser. Sabe assim? Então, é um processo maravilhoso de você olhar para as suas dificuldades de frente, encarar a sua dor, receber a cura do Espírito Santo de Deus. Essa cura, né? Isso. Parar de se debater.
Isso. Né? Parar de querer dizer para Deus que ele está errado. Isso. Exatamente. Né? De dizer a Deus o que fazer. Isso. Nossa vida. Aceitar, né? Aceitar. Né? É impressionante isso, é muito, muito rico. Eu não tenho dúvida que tem pessoas que nos ouvem aqui nesse podcast que tem fichas caindo aí para você. Amém. Né? E o segredo aqui, pega essa chave, pare de se debater. Isso. Pare de brigar. A palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E comece a perguntar, Senhor, qual o bem que toda essa situação que para mim não faz sentido nenhum quer trazer à minha vida? A hora que você Deus parar... Deus consegue, viu? Ele consegue fazer brotar o bem de tudo. De tudo. Tudo, até das tragédias, de tudo. Ele tem esse poder e essa autoridade. E ele realmente faz isso. De novo, porque nós não somos o que acontece conosco. Não somos. Nós somos quem Deus nos criou para ser. Mas nós enfrentamos o que acontece conosco com Ele. A palavra ela entra muito, né? O que a Bíblia fala? Que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Sempre. Né? Sempre. A palavra fala isso. Então, quando a gente olha para as lutas, por maior que sejam as tragédias, os problemas, né? Como a pastora falou ainda há pouco, algo foi muito grande para mim, né? Para outros talvez não, né? E a gente entende essas diferenças, né? Enfim, mas não nos vem nada que nós não possamos suportar, e a palavra também diz isso. Na verdade, não. O papai está conosco. Sim. E ele tem recursos. Sempre. Todas as vezes. E são oportunidades de crescimento. Nossa de melhoria. Vida. Nossa né? De ativar vida. a nossa fé. Pensa numa coisa boa. Um grande problema é uma grande oportunidade. Vamos ficar abatidos? Vamos. Está lá em 2 Coríntios também, capítulo 4. Somos vasos de barro. Somos vasos de barro. Vamos ficar perplexos. Vamos ficar desanimados, mas nunca destruídos, porque nós carregamos o poder de Deus em nós. É extraordinário. É extraordinário. A gente não pode perder isso de vista. Então, a troca de palavras, você meditar na palavra do Senhor, não no que as pessoas falam, não no que o mundo diz, não no que a igreja fica dizendo que a gente tem que ser, mas meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, vai fazer em nós algo extraordinário. Ela tem resposta, né? Ela tem alívio, pra ela tudo. tem direção, Nem ela me tem fale. tudo. Gente, a conversa tá boa demais, né? Mas vamos seguir aqui o nosso roteirinho de perguntas aqui. E tem mais uma aqui, deixa me ver aqui. Aonde que a esposa do pastor, ela deve e ela pode buscar um apoio emocional, caso ela esteja ali com algumas lutas internas, umas dores emocionais constantes, não está conseguindo, né, entender esse caminho da oração, né, o caminho da intimidade, está nesse processo e não conseguiu chegar demais. Lá. Uma das coisas que eu aprendi com o papai também é que o silêncio é uma armadilha de Satanás. Na verdade, eu acho que é a gaiola preferida dele. Satanás ama nos engaiolar no silêncio. O isolamento, né? Porque o silêncio, ele realmente paralisa todas as coisas. Ele paralisa os processos que você mencionou e que realmente são tão importantes. O silêncio, ele adoece enquanto eu calei. Os meus ossos, né, se secaram. E não é só o pecado, não. Na verdade, esse princípio é transferível para as nossas dores, para as nossas dificuldades, sabe? Então, o silêncio tem que ser vencido. É muito importante. Então, o que a esposa de pastor pode fazer? Não é muito sábio ela procurar ouvidos na congregação. As ovelhinhas, elas são ovelhinhas. E elas têm o seu lugar, elas são preciosas e importantes, mas elas precisam se manter ovelhinhas. A esposa de pastor pode procurar nos seus pares. Então, por exemplo, algum congresso onde ela vai encontrar mulheres que têm papel semelhante ao seu, um Zoom com uma pessoa do outro lado do mundo que tenha maturidade para escutar, para ouvir e para orar. Terapeutas, psicólogas cristãs, precisa ser crente, precisa. É muito importante a gente dizer que tenham sido referenciados por alguém, não é? Mas a esposa de pastor, ela vai ter, sim, onde encontrar ouvidos. Só precisa sair um pouquinho da zona de conforto e realmente buscar. Isso tem que acontecer. Ela tem que se levantar e procurar
esse ambiente. Por exemplo, aqui, né, contigo, né? Tem muitos espaços de escuta que são importantes e que existem. Então, tudo que a gente tem que fazer é realmente vencer a inércia, viu? Sim. Isso é muito importante. Sair da zona de conforto. É. E uma das coisas que acontece, quando a gente está muito, muito, muito ferido, a gente tem muita dificuldade em se levantar e buscar ajuda. Isso é natural. Mas assim, tem que vencer. Uma chave, né, que você falou aqui, esse isolamento, esse silêncio que leva ao isolamento. É por isso que nós, às vezes, do nada, as pessoas observam, mas está em depressão. Né? Tirou a vida. Não, isso é processo. Né? Aonde começou isso? No silêncio. Né? Sim, se calando. Sim, engolindo. Definitivamente sim. Quando uma pessoa confessa a sua dor, ela está trazendo a luz e está se organizando. E, olha, Satanás tem que tirar as patas daquilo que vem à luz. É impressionante o poder terapêutico da palavra, né? Sim. A gente que lida com isso, a gente sabe, a psicologia é a cura pela palavra. Por quê? Porque Deus nos criou assim. Nós precisamos trazer à luz o que está dentro de nós, sabe? Então, o movimento, mesmo ferida, mesmo com muita dor, mesmo tendo grande dificuldade de se levantar, pegar o telefone, mandar um WhatsApp para alguém, por favor, você pode fazer um Zoom comigo? Né? É muito, muito, muito importante. O que me ocorre aqui, pastora, é que talvez para algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui, pastores, né, e pastoras, talvez falte para essa pessoa a humildade. Nossa! A humildade para dizer... Você está certa! Socorro! Para você poder dizer socorro, você tem que abaixar a crista. Exatamente. É verdade. E como é que eu vou pedir socorro? Como é que eu vou dizer que eu não estou bem se eu estou ali sustentando aquela máscara social todo domingo? Preciosa. Né? A palavra diz que é na fraqueza que somos fortes. Sim. Se tem uma coisa preciosa para o Senhor, é a verdade. É muito preciosa. E quando realmente nós admitimos as fraquezas, deixamos o orgulho de lado, finalmente o Senhor diz, ufa, vou agir. Por quê? Papai respeita demais o nosso livre-arbítrio. Se tem uma coisa que ele determinou, é que o livre-arbítrio que ele nos deu é irrevogável. Por quê? Porque ele quer ser amado de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Para isso, só tem um jeito, se houver livre-arbítrio. Então, quando eu escolho me manter no silêncio para manter uma aparência, eu estou praticando uma escolha. Por incrível que pareça. Eu posso até falar, não, coitadinho de mim, ninguém me enxerga. Não, não é bem isso, não. Não é? O Senhor está contigo e o Senhor pode estar dando aquela cutucadinha, né? Sim. Vai lá. E você, não posso. Desista disso. E você sabe que uma coisa muito impressionante? A vulnerabilidade, ela aproxima. Sim. Ela aproxima. Porque você vai descobrir que os outros também têm dificuldades iguais ou maiores que a sua. Então, você vai descobrir que você é tão gente quanto todas as outras gentes. E os pastores são gente, né? Sim. As pastoras são gente. Tem emoções, tem dificuldades, isso. né? Então, você abrir o seu coração e pedir socorro para alguém vai te aproximar de alguém. Talvez quem esteja, né, passando por essa dificuldade, né, de reconhecer, de querer pedir ajuda, esteja interagindo muito naquela frequência da preocupação de corresponder às expectativas. É provável. Né? Se eu falar, o que vão pensar? É né? E a minha reputação, o que isso pode causar? E é importante você pensar, se você não disser o que pode acontecer, não tenha dúvida, o pior vai acontecer. Nós somos, né, profissionais, né, das emoções, eu sou psicanalista, a pastora é psicóloga, e nós sabemos o final dessa história. Sabemos. Né? Esse isolamento ele é muito perigoso. Sim. As pessoas se tornam presas mais fáceis de Satanás, e é onde a mente, né, que a nossa mente é o maior campo de batalha, ela sofre os maiores ataques. É isso. Né? Você começa a ver coisa onde não existe, você começa a sentir o que não existe,
existe. Sim. E pelo fato de você não falar, isso só vai aumentando, potencializando. E assim, olha, o estrago é muito grande. Sim. Então, saia desse lugar de isolamento, saia desse lugar de silêncio. Sim. E o recado aqui da pastora Leila foi muito importante. Procure pares. Não caia no erro de achar que tem alguém na igreja, né, por mais amigo que seja, por mais que lhe inspire confiança, por mais que lhe sirva, né, devotamente a sua família, lhe agrade, lhe ame, né, sinceramente. Com certeza. Né? Não incorra nesse erro. Não. As ovelhinhas são ovelhinhas. Isso aí. E elas precisam ser mantidas como ovelhas. A gente tem que ter isso no coração muito firme. Por amor a elas. E por amor a Jesus e a nós também, né? Nós devemos amar aos outros e a nós mesmos, não é? Como o Senhor nos disse. Então, a gente vai procurar pessoas que têm maturidade para nos ouvir e podem orar por nós e que nos entendam. E existe, viu? Essa pessoa existe. Sim, existe. Ela existe. Com certeza. Pode nos procurar lá no direct do Instagram. Aí, viu? ó. Pode nos procurar, que essa pessoa existe. O Senhor vai colocar no seu coração aí alguém para lhe ajudar. Vamos lá aqui, vamos para mais uma perguntinha. Como é que a pastora Leila navega pelos conflitos da igreja? Né? Porque a pastora Leila é esposa do pastor sênior, presidente. Sim, né? sim. E penso que ele chega muitas questões, não sei como é que é a rotina de vocês, se a pastora está lá cumprindo um horário, né, com ele, atendendo, lidando com as coisas, mas como que a pastora lida com isso? Tem limite? A pastora aguarda o pastor lhe trazer as situações para falar? Tem áreas, olha, isso aqui você atua, isso aqui eu atuo. Como é que funciona isso? Lá na nossa igreja, a gente tem áreas bem delimitadas mesmo. O Carlito, ele tem uma veia apostólica fenomenal. Então, tudo que tem a ver com a visão da igreja, com o impulsionamento da igreja, é dele, e eu estou ali para apoiá-lo, para amá-lo e para enviá-lo. A mim, cabem mais as questões mesmo de saúde mental, de aconselhamento, de atendimento, né, até do nosso pessoal, da nossa equipe, prioritariamente. E também as questões das artes. Eu sou apaixonada por artes e trabalho diretamente com as artes, especialmente no que diz respeito ao Alto de Páscoa. E eu também estou estudando, então, nossa vida, muita coisa acontecendo, não é? Mas quando o conflito chega, eu tenho aprendido com o papai também. Por causa da baixa estima, eu fugia, viu? Eu fugia. Eu sou a mulher dos panos quentes. Abafa aqui. Não, por favor. Né? Sempre fui assim. Nossa. Mas eu fui aprendendo que cada conflito, primeiro, eles são muito reais. Eles existem porque somos pessoas. E pessoas fazem pessoices, não é? E eles vão existir porque somos diferentes. Cada um de nós é um universo. Todos nós temos perspectivas diferentes e cosmovisões diferentes, e tudo isso vai entrar em conflito, e está tudo bem. Isso não é o fim do mundo. O conflito precisa ser olhado como uma oportunidade. Né? Então, a gente chega para uma situação conflituosa, e o que eu tenho tentado fazer é fazer muitas perguntas. A pessoa vem, né, pipocando, soltando todos os fogos de artifício, aquela coisa toda. Eu tento perguntar, o que está acontecendo? Me fala um pouco sobre isso. Eu tento não responder na mesma altura, né? E conforme as perguntas vão acontecendo, a pessoa vai descalando, né, no seu jeito de ser. E eu vou entendendo um pouquinho mais a fundo o que está por detrás daquele comportamento. Porque comportamento é só comportamento, né? É só um sintoma. Só um sintoma. Exato. Tem tanta coisa por detrás de um comportamento. Eu acho tão rico isso que você está falando, que tem aqui uma dica nas entrelinhas, né? Você que está aqui nos assistindo não pegou. Os conflitos, gente, dentro do ministério, né, na liderança, no pastoreio, eles são normais. É o que temos para resolver, né? Claro. Então, é a não vida. caia. É a vida real, como ela é. É a vida. Né? E você está nesse lugar, né? O pastor é isso. O pastor de ovelhas é aquele que vai tirar a ovelha que se engalfinhou lá no arame farpado. É isso. É aquela ovelha que olhou para a cara da outra e
tá ali se estranhando, amarrenta. né? Isso, e chamando para a briga. Então, é aquela que você está dizendo, vai por aqui, mas ela insiste em ir por ali. Às vezes quer comer mais ou menos do que o que deve. Então, o pastor, a função dele é o resolvedor de problemas, é aquele que toma conta, né? Então, e orienta. Que orienta, né? Que vai lá, tira, cuida da ferida, né? Dá tem aquele cuidado. E em diversas frentes você faz isso, né? A pastora tem esse chamado específico, né, para lidar com as dores da alma, para atender. Isso também me trouxe uma outra reflexão que eu vou falar já já. Mas é importante você, né, parar de romantizar, né, esse lugar, essa posição. Deus te chamou para resolver problemas. E aqui essa é a primeira coisa que a gente quer falar, que eu quero extrair dessa fala aqui da pastora. E a segunda é que você precisa estar preparada para ocupar esse lugar. E é tão interessante isso que você falou, quando vem o problema, o conflito, né, aquele show, aquele espetáculo pirotécnico. Exato. Né, o seu coração já acelera, você já quer tomar a frente, falar, opa. Muitas perguntas. Vamos dar um passinho para trás. Tem uma frase que a gente, né, nesse universo aí do desenvolvimento humano, o problema nunca é o problema. O comportamento é apenas um sintoma. E quando você faz perguntas, né, para o seu liderado, para as suas ovelhas, para o seu filho, né, para o marido, às vezes está num conflito ali conjugal, em alguma questão, faça perguntas, né? Saia. Muitas vezes, eu treinando esse lugar, né, esse comportamento, eu chegava a fazer assim, às vezes estava numa mesa até conversando, colocar a mão assim, botava a mão ou chegava assim um pouco para trás. Se eu estou em pé numa roda de conversa e vem, né, o espetáculo pirotécnico, o coração já acelera, eu já quero pegar o pano quente para passar, ou eu já quero pegar a mangueira para apagar. Opa, Gláucia. E aí eu dou aquele passinho para trás, ativo, né, a escuta. Aumenta a antena que aumenta isso aí, o Wi-Fi do céu, né? E vamos lá, Deus, o que está acontecendo aqui? O que está por detrás disso aqui? O que isso quer dizer? Por que a pessoa está se comportando dessa maneira? Isso. Né? O que está por trás dessa fala, desse comportamento, dessa gritaria, desse descontrole? Exato. Isso é importante para a gente não misturar sintomas. Isso. Né? Eu não vou responder no mesmo tipo de comportamento que a pessoa está apresentando, não é? Sim. Eu vou trabalhar com aquilo, com o Espírito Santo de Deus, para ajudar a descalar o conflito e resolver a situação de uma maneira mais profunda, não é? Indo de encontro mesmo ao que provocou aquela situação. Sim. E ajudando a ovelha a crescer também. Quantas vezes, né, no ímpeto da ajuda, no imediatismo, dessa falta, né, de calmaria interna, misturando sintomas, falamos o que não devemos. O que não queríamos falar. O que não queríamos falar. Damos um direcionamento errado. Às vezes até falamos o certo, mas a pessoa não está pronta para ouvir naquele momento. Não. Né? Uma coisa complicada do conflito, nós que somos líderes, nós temos uma coisa muito fácil. Nós emitimos julgamento muito fácil, vereditos. Isso é isso, isso é aquilo. Pá. O líder ele tem essa tendência natural. Antes de fazer muitas perguntas, nós incorremos em riscos. Porque não temos todas as informações para poder emitir um juízo, sabe? Então, fazer muitas perguntas é crucial. Para a gente, nunca vamos saber de tudo. Sim. Porque somos limitados. Mas a gente precisa angariar mais informações para a gente poder emitir juízos que sejam um pouquinho mais aproximados do que realmente o Espírito Santo quer fazer, sabe? E o conflito é uma oportunidade para isso. O conflito, ele descobre, ele tira as cobertas de certas coisas, de certas situações. E isso nos permite chegar mais perto de problemas reais, para soluções definitivas, sabe? Sim. O conflito é uma maravilha, ele tira as cobertas tudo. Aí você consegue enxergar coisas que você não tinha visto ainda. Sim. E é importante assim, saber que você não tem que ter resposta para tudo. Por isso as perguntas. Exatamente. Você não tem que dar direção, solução. É importante sabermos sempre, como líderes, que as ovelhas não são nossas. As ovelhas são do Pai. E sabe uma coisa também que eu tenho aprendido nesses anos todos de ministério? As ovelhas têm diferentes idades, né? Tem a ovelhinha bebê e tem a ovelha adulta. Nós sempre estamos no papel de condução. A ovelhinha bebê, ela precisa de um cuidado diferenciado.
Então, você vai providenciar um cuidado maior, um alimento mais apropriado, você vai ajudar a ovelhinha a aprender. Mas quando a ovelha é adulta, ela precisa ser capaz de ir ao alimento que você está mostrando para ela, mas ela precisa, ela mesma, buscar o seu alimento. E tomar posse dele, e crescer, sabe? Então, não vou preparar mamadeira para sempre. Não vou. Como pastor, eu não posso, porque senão eu estou criando um rebanho anômalo. Sim. O meu rebanho dependente, né? Claro, não é um rebanho só de ovelhinhas bebês. Então, uma resolução de conflito também é uma oportunidade de crescimento para a minha ovelha. Não é? E nas minhas muitas perguntas, eu vou descobrindo áreas em que eu posso apontar para ela. Ovelha, você viu isso aqui? Vamos tratar? Ovelha, você viu aquilo ali? Aí conduz as águas tranquilas, né? Como Sim. Jesus nos ensina que nós devemos fazer. Eu acho muito importante a gente dizer aqui que nosso papel não é dizer o que fazer. Não, apontar né? apenas. É apontar, é chamar a atenção. Isso, é mostrar Jesus. E é por isso, pastor, aqui, né, eu quero até saber a sua opinião. A gente recebe muitas pastoras, muitas líderes com essa dor, é uma dor que elas carregam, de passarem horas num atendimento pastoral, num gabinete, falando, e ora, e chora. Investe. E aí investe, e ora, sabe, jejua com a pessoa. Sim. E daí, a 2 semanas, a pessoa volta com os mesmos problemas. Sim. Né? E a pastora, ela passa por algumas etapas. Né? O que eu fiz de errado? Né? E, às vezes, ela se cobra, porque onde que eu falei? Será que a pessoa não entendeu? Eu não estou conseguindo ser eficiente. E depois ela percebe, depois de vários atendimentos, aquela dor, né, sendo repetida, porque a pessoa vai e volta, e não consegue sair do lugar. Ela percebe que a outra pessoa realmente não está fazendo aquilo que ela aconselhou a ser feito. Então, ela começa a se sentir usada, né? A se sentir desgastada, não está valorizando, né? E aquilo também ela passa por uma raiva, né? Um incômodo, né? Ela fica com aquela birra ali. Enfim. E aonde é que está o problema disso? Quando ela resolve dizer à ovelha o que fazer e não ensinar essa ovelha a ir buscar o alimento. Pois é. A ter autonomia. Pois é, nós pastores, nós achamos que temos que fazer pela ovelha. Sim. E é um grande erro. Nós achamos que temos que proteger a ovelha de tudo, nós achamos que temos que dar a mamadeira mesmo. O nosso pastor, o coração pastoral é assim, né? A gente é extremamente voltado para o cuidado, tal. Mas realmente a gente tem que enviar a ovelha. Ela tem que aprender a lidar com a vida. Ela precisa crescer como os nossos filhos precisam crescer. Manter filhos bebês tem sido um problema na sociedade, inclusive. Os pais helicóptero, eles estão causando danos muito graves. Hoje nós temos uma geração fragilizada por conta de pais que assumiram responsabilidades que eram dos seus filhos. E não permitiram que os seus filhos crescessem, inclusive na solução de problema e no vencer de frustrações. Na igreja, nós tendemos a repetir isso porque o pastor é assim, o pastor quer cuidar. Mas nós não podemos esquecer, o pastor precisa enviar. Enviar. E por isso, o pastor vai mostrar o caminho. Mas quem anda é a ovelha. É a ovelha. As pernas são da ovelha. Então, nós vamos... A decisão total é da ovelha. Inclusive, ela tem o livre-arbítrio dela. Sim. E ela pode fazer isso, sabe? Ela pode rejeitar o que a gente está falando, fazer tudo ao contrário. Não que ela deva fazer isso, mas ela... Pessoas, são só pessoas. E eu penso também, pastor, e fazem que pessoices. Muitas vezes não fazem porque não entenderam. Porque é a verdade absoluta do líder, né, que está observando, que está ali vendo com muita clareza o que aquela ovelha não está vendo. Então, o maior trabalho é você achar uma linguagem e uma forma de comunicar para que a ovelha veja a situação pelo prisma que você está vendo. Porque quando ela vê, ela se conecta com o motivo, né, com a origem do problema, e ela vai se levantar, ela quer sair daquilo, ela quer se ver livre daquilo. Ela só não tem ferramentas, ela só não viu aonde está a origem. Quando você diz à pessoa o que fazer, você rouba dela, né? Esse processo. E é por isso que muitas vezes você que está aqui nos ouvindo nesse podcast, sangrando, né? Aí está colecionando um monte de ovelha que vai e vem, você já não sabe mais o que fazer. Pare de dar respostas. Pare de dizer a ela o que ela tem que fazer. Coloque essa pessoa para pensar.
né? Ajude. Eu acho tão interessante falar isso, pastora, porque isso também leva você, líder que está aqui nos ouvindo, a se capacitar para estar nesse lugar. É tão importante a gente falar isso, né, pastora? Sim. Eu tenho tido o privilégio de estudar bastante, né? Agora eu estou doutoranda. Então, assim, e quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei. É impressionante. Mas cada pedacinho de conhecimento que o papai me permite adquirir tem sido uma ferramenta que ele usa para abençoar pessoas, sabe? Então, buscar conhecimento, procurar compreender as coisas, as pessoas, é tão válido, porque todo conhecimento vem de Deus. Uhum. É claro, às vezes as pessoas falam, não, porque o Espírito Santo inspira, só que ele também deu o conhecimento. Sim. E ele já está dado. Então, nós precisamos acessar o que já nos foi dado. Aí, o extraordinário, é claro que vem. Mas o Espírito Santo, ele junta tudo, ele usa tudo, ele é extremamente criativo, ele não age de uma maneira só. Ele é extremamente diverso nas suas maneiras de agir. Então, buscar entender, ler bastante, fazer vários cursos, fazer várias faculdades, sabe? É claro que a gente é como os de Betel, né? A gente examina tudo e retém o que é bom, porque tem muita coisa esquisita por aí. Uhum. Mas é tão importante você estar preparado. Se capacitar. Demais da conta. Essa é a mensagem aqui. Você, pastor, você, pastora, lida com vidas. O Espírito Santo, ele vai te ajudar, ele vai te dar direção. Sempre. Quantas e quantas vezes num atendimento. Eu não tenho dúvida que a pastora também já passou por isso. Onde é que está a resposta disso? A gente procura na nossa caixinha de ferramentas e a gente não acha, né? É o Espírito Santo. E ali a gente... Eu já tive situações assim, Espírito Santo, a ovelha é sua. Eu aqui sou apenas um instrumento. Se o senhor não me disser o que fazer, qual é a próxima pergunta que eu preciso fazer aqui para elucidar essa situação? E o Espírito Santo traz, é impressionante. E é o papel dele, né, nos guiar a toda a verdade. Mas é preciso um preparo. Então, você que está nos ouvindo aqui, é uma pastora, ama vidas, é um pastor que tem esse chamado, né, específico para lidar, para cuidar, para tratar. Se prepare, né? Leia livros, faça cursos, invista nisso, né? Se capacite para você estar nesse lugar com excelência, né? Tocando a vida, a alma das pessoas, né? Com a bênção de Deus, com o chamado de Deus, a graça dele, mas também com conhecimento. Isso faz toda a diferença, né? Sim. Eu queria só voltar aqui uma pergunta, né, que a gente falou, e eu falei que tinha um outro desdobramento, me lembrei agora. Quando a gente falou sobre os papéis, né, os conflitos, como que a pastora resolve essas questões, se existem acordos, né, o que o pastor Carlito trata, o que a pastora trata, e você falou que isso ficou muito bem definido, né, lá entre vocês, a parte dele é o apostólico, é o avanço da igreja, né, é o crescimento, e a sua parte é o cuidado, são as artes, é o lidar com pessoas. O pastor tem que saber de tudo? O pastor tem que atuar em todas as frentes? Tem que ser bom em todas as áreas dentro da igreja? Não conseguimos. Nós temos características especiais e individuais, né? Eu tenho características que Carlito não tem, mas eu não tenho um monte de características que ele tem. Então, tem muita coisa que ele sabe fazer que eu não chego nem perto, porque eu não posso. Sabe assim, aquela coisa, poxa, Deus talhou ele para aquilo, sabe? E é tão maravilhoso ver o Espírito Santo desenvolvendo isso na vida dele e tudo. É enviá-lo, né, para o que ele tem de melhor assim no reino, é extraordinário. Na nossa equipe, a gente procura ter pessoas que são diferentes, porque cada uma delas traz algo para a equipe que a gente não tem. Uma contribuição, né, diferente. Exato. E isso é maravilhoso demais. Então, definitivamente, um pastor não tem que fazer tudo. Um pastor não precisa assumir todas as frentes. Então, vamos falar de um ministério pequenininho, que tem poucas pessoas, né? O pastor, de repente, não tem força na área administrativa. Que tal convidar alguém que é forte administrativamente para ajudá-lo? Mesmo naquele rebanho bem pequenininho, sabe? Aí ele olha assim, ele fala, nossa, eu noto que fulano é bom. Então, fulano, você me ajuda? Aí vamos falar de orgulho de novo, né? Aí o mesmo pastor está lá naquele ambiente pequenininho, assim, aí ele nota que tem um outro irmãozinho que é muito caloroso,
que tem assim um amorzaço assim pelas pessoas. Fulano, me ajuda aqui com essa área da igreja, né, que pode ser uma área de comunhão e tudo. Sim. Aí o pastor vai delegando para outras pessoas coisas que outras pessoas têm uma habilidade um pouco maior que a dele, e a equipe vai crescendo, as pessoas vão se desenvolvendo, porque o pastor entende que ele não pode fazer sozinho. E aqui nós temos um recado, né? Você que está aí querendo abraçar o mundo com os braços, Com as pernas, com tudo. pernas, com tudo. Faz isso não. Você não vai conseguir. Aliás, você vai conseguir, sabe o quê? Adoecer. Um burnout. Exatamente. Frustração vai adoecer sua alma, né? Tenha humildade para reconhecer que você não dá conta de tudo. A pastora Leila não dá conta de tudo. São 30 anos de ministério, né? E saber também reconhecer as suas características que Deus colocou em você, aquilo que Ele te chamou para fazer, aquilo que Ele te constituiu, né? Para ser, para fazer. Gente, isso é identidade. Coisa mais preciosa do mundo. E pensa numa coisa boa, é ter uma equipe, sabe? Sim. Gente, nossa alegria hoje na nossa igreja é olhar para a nossa equipe. Pensa num povo maravilhoso. E eu achei tão bacana, eu acho que também tem um outro recado aqui, quando você fala, nós escolhemos pessoas diferentes para estar na nossa equipe. E aqui, gente, isso é de uma preciosidade, porque nós tendemos a buscar pessoas que se parecem conosco. É mais fácil. É mais fácil. Tem pouco conflito, né? Elas vão concordar com tudo que a gente está falando, tipo né? isso. E isso é um perigo muito grande, porque são pares, são pessoas parecidas que vão olhar para as situações da mesma forma, que vão ter incapacidades de resolver. Semelhantes. Exatamente. Eu preciso ter pessoas que discordem de mim. Não ache você que está aí à frente de um ministério que tem uma pessoa que tem que sair da sua equipe porque ela é muito racional, ou porque ela é muito emocional, né? Ou porque ela é mais lenta, ou porque ela olha as coisas diferentes. Gente, isso é de uma riqueza, né? É riqueza. De uma oportunidade de crescimento Sim. pessoal para você, para outra pessoa também. E a palavra de Deus fala o que ela em Provérbios: o homem com o homem se afia, né? E são nesses processos da convivência, do ser igreja, né, que nós vamos ali aprendendo a amar ao próximo como a nós mesmos, que nós vamos crescendo, vai caindo ali as escamas, né? Eu não sou tão bom assim, né? Eu preciso do irmão. Isso. Né? É uma riqueza muito grande, porque realmente as pessoas têm habilidades tão especiais, assim, e é lindo vê-las florescendo, sabe? Fazendo as coisas melhor do que você faria. E para que você chegue nesse ambiente onde as pessoas ao seu redor, na sua equipe, vão fazer as coisas melhor do que você faria, muitas vezes você precisa atravessar o processo de ver a pessoa fazendo as coisas de um jeito diferente do que você faria e ter paciência, ter paz, não sair, né, tentando corrigir tudo, todas as maneiras, deixar a pessoa também, né, viver os seus processos de aprendizado. Tudo isso é uma construção, é longo, é uma jornada, mas é muito gostoso você ver o desenvolvimento das pessoas. Pastora, a gente viaja bastante, né? O Brasil inteiro, a gente lida com muitas pastoras, muitas lideranças. E, assim, é impressionante o quanto a gente percebe, né? Infelizmente, lideranças adoecidas nessa questão da insegurança, sabe? Do olhar para alguém com um chamado específico, com potencial, com qualidades, e ela não consegue, sabe, ser uma facilitadora do crescimento, né? Então, isso aponta para uma insegurança. Sim. Ela tem medo, né, de que alguém sobressaia mais, de que chame mais atenção, de que se torne a líder, né, no lugar dela. E acabe tomando um lugar que é seu hoje, né? Sim. Como, pastora, alguém que está aqui nos ouvindo, né, que tem aí a humildade de reconhecer, não, essa pessoa sou eu, né? Eu tenho dificuldade de olhar para quem fala melhor do que eu, de dar oportunidade, porque eu tenho medo de que roube meu lugar, né, de que as minhas ovelhas amem mais essa pessoa do que a mim. Como é que essa pastora, agora é a dica da psicóloga, como essa pessoa que está aqui nos ouvindo trata, né, essa insegurança que ela tem e que reflete no corpo, no ministério, nas ovelhas? Os reflexos são inúmeros, né? A gente volta lá no comecinho da nossa conversa, quando a gente falava de eu saber exatamente quem eu sou diante de Deus, a minha identidade bem resolvida diante do Senhor. Eu sei quem eu sou, eu sei o espaço que eu tenho na mesa.
Esse lugarzinho que eu tenho, que o Senhor me deu na mesa, pelo poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, é meu. Só que há tantas cadeiras ao meu lado, de tantos irmãos e irmãs que estão comigo nessa mesma mesa e que precisam, talvez, do meu chamamento. Vem cá, senta aqui. E como pastor líder, eu tenho essa oportunidade. E o lugar que eu dou para o meu discípulo, para a minha discípula aqui, nunca vai ameaçar o meu lugar que eu tenho diante do Senhor. Especialmente porque eu continuarei sendo, não é quem eu sou. Eu não mudo, nenhum pedaço sai de mim quando eu reconheço o lugar do outro e dou para ele essa oportunidade. E não reconhecer também não faz com que eu tenha aquelas características, aquele chamado, aquilo que Deus tem para outra pessoa. Né? Deus amado, o Senhor tem tantas coisas. Nós passamos por tantas fases diferentes no ministério. Já fui tanta coisa na igreja e hoje eu não sou mais. Outras pessoas assumiram os postos e estão definitivamente fazendo melhor do que eu faria. É que lindo isso, gente. É precioso demais ver o Senhor levantando pessoas com coragem, com garra e com capacidades tão extraordinárias, sabe? Eu me emociono diante do Senhor em ver. E poder ser uma facilitadora desse processo, exatamente, né? isso. Por quê? Porque como pastores líderes, a gente vai abrir a porta. Vai, é isso. Ou a gente vai fechar a porta. É isso. Eu preciso ter o temor de Deus para não fechar a porta de ninguém que Deus está levantando. E saber que prestaremos conta ao Senhor. Pois é. Daquilo que fizemos pois com as ovelhas dele, pois é. que ele nos confiou pois o cuidado. E que ele nos deu para desenvolver, porque Sim. o pastor cria ovelhas, né? Sim. E criar quer dizer de bebezinho até enviar para o futuro. Sim. É cheio de realizações que essa ovelha tem. E eu preciso enviar. E enviar é isso, é dar lugar. Eu sinto que Deus te deu esse chamado. Isso concorda com o seu coração? Concorda? Então, vamos lá. Estou aqui para te ajudar. Que lindo isso. É precioso demais. É precioso demais. Pastora, eu queria saber qual o impacto que o sacrifício da sua carreira teve em relação à obra. Teve isso? Que me parece que não, né? Teve, Glaucia, não teve. Não teve. Eu senti o chamado de Deus na minha vida muito cedo. Aos 15 anos de idade, eu subi numa colina, chegando em casa, eu tive a absoluta convicção de que Deus estava falando comigo, através do céu estrelado, me dizendo: eu quero que você trabalhe comigo, ajudando pessoas a crescer em mim. Isso ficou muito claro. Então, a partir dos 15 anos de idade, eu já fui vendo o que eu ia fazer para trabalhar com Deus nisso. Então, fui para o seminário, estudei no seminário, me preparei para isso. Então, estar no reino e para o rei sempre foi meu sonho, sempre foi o que eu mais quis e mais quero na vida. Então, assim, o que me atrapalhou um pouco foi ter que trabalhar secularmente, porque houve uma época da nossa vida em que eu precisei, e eu amo trabalhar, e eu gosto de ser produtiva, mas trabalhar num ambiente que não é igreja foi um pouquinho trabalhoso para mim. Mas eu fui, porque a família precisou, e foi muito bom. Então, eu demorei um pouquinho para poder voltar a trabalhar no reino e para o rei, mas depois disso é que eu fui estudar psicologia, depois disso é que eu fui fazer mestrado, agora estou doutorando, tudo para a igreja, tudo para o rei, tudo para o reino, sabe? Então, as coisas estão todas interligadas. A minha carreira e o reino são uma coisa só. Amém. Como você lida, pastora, com essa questão do burnout ministerial, que é algo que tem assim assediado, né, muitos ministérios, muitos líderes, né, ativistas ali e fazedores, né, tarefeiros? Como é que a pastora lida com isso? Porque é uma igreja grande, é um ministério relevante. Sim. São muitas frentes, né, muitas demandas. Como é que a pastora lida com isso? Há alguns anos o Senhor vem chamando a nossa atenção para olhar para a saúde de um modo inteiro, né? Então, nós vivemos algumas etapas na nossa igreja onde nós focamos, inclusive, os tempos de domingo, mensagens, estudos nos pequenos grupos sobre saúde mesmo, saúde integral. Isso nos levou a escrever um livro, né, que é o Viva Saudável. Nós, Carlito e eu, organizamos, são 42 capítulos, se eu não me engano, tratando de saúde.
Então, a gente fala de sono, a gente fala de alimentação, a gente fala de devocional, a gente fala de identidade, a gente fala de exames médicos, a gente fala de como você precisa olhar para você de uma maneira inteira, não só para uma área da sua vida. Então, uma coisa que o Senhor tem insistido conosco lá é isso. Olha para você como um todo. A primeira coisa que você precisa fazer é realmente cuidar do seu organismo para você viver mais e servir mais ao reino, né? Sim. Então, vai ao médico, faz os seus exames, faz as reposições que precisa fazer, olha para a sua alimentação, olha para o seu sono e vamos ser ativos no ministério. Que lindo. Isso é uma direção que vem de cima, né? Veio do Pai. Papai foi colocando isso no nosso coração. Deus para a liderança e a liderança passa para a igreja inteira. Isso é uma atitude preventiva, né? Sim, nós fazemos séries de mensagens nessa direção, sabe? Para que a igreja olhe para a saúde como um todo, sabe? Então, assim, e depois que você olhou para a sua saúde, vamos trabalhar, arregaça as mangas, porque descansar é no céu, né? Mas você tem que ter tempo, tem que ter o seu sono. Dormir é tão importante. Fisiologicamente falando, sim. Né? O sono reparador, né? Exato. Então, todas essas coisas a gente vai trabalhando na nossa equipe, na nossa igreja, para prevenir burnout. Quando ele acontece, aí a gente vai trabalhar com a reparação, né? Com cuidado médico, cuidado psicológico, o tempo de descanso necessário. Se houver essa necessidade de reparação, nós sabemos que a pessoa também vai sair do burnout, em nome de Jesus, com a graça do Senhor, né? Mas se cuidando. Se cuidando. Né? Buscando ajuda, Isso. Né? Tendo um apoio. Isso. Né? Com todos os recursos que Deus tem. Sim, exatamente. Porque a medicina, a psicologia são recursos do Pai. Todos que né? Ele deu para nós. Todos que Ele deu para nós. Exato. Né? Então, procurar um psiquiatra, às vezes, é tão importante, tão bom. Sim, porque ele vai te ajudar com uma área de saúde, né, que é extremamente importante hoje, né? Então, vale a pena. Esse podcast aqui, pastor, ele chega em lugares que a gente nem imagina. Às vezes, numa cidadezinha pequenininha, né, um ministério solitário. E talvez tudo que a gente tenha falado aqui tenha tocado seu coração, faça sentido para você, né? Então busque ajuda, né? Isso. Tá aí com alguns sintomas, sem conseguir dormir direito, né? Começa com o clínico geral, né? Pede para ele fazer vários exames, ver como é que estão os níveis, né, dos hormônios da tireoide, dos hormônios gerais do corpo, Sim. das vitaminas, sais minerais. Às vezes ali o clínico geral já vê, nossa, vitamina D muito baixa, ferritina muito baixa. B12, né? Vamos repor. Sim. Só isso já pode ser uma benção na vida da gente, sabe? Talvez também sair aí do sedentarismo, começar, né, a dar Fazer umas um voltas no movimento, quarteirão, a fazer uma caminhada, bota um tênisinho, vai todo dia, leva, né, o seu celular, seu fone de ouvido, vai ouvindo aqui os podcasts Amo Família, né, vai ouvindo pastora Leila também, pastor Carlito, bota uma mensagem, já levanta, já sai desse lugar. Você vai ver que essa tristeza, essa apatia, né, essa ansiedade pelo dia de amanhã, muitas vezes que entra no nível de descontrole, você não sabe de onde veio, né? O corpo está gritando. É, né? Verdade. O corpo está gritando, e é só isso. Então, já procure aí o clínico geral, como a pastora falou, eu acho que é o início de tudo, vai olhar tudo isso. E se não for suficiente ainda, vá procurar um psiquiatra. Não é médico de maluco, não, né? É bênção na vida da gente. E você não esteja ainda aí, né, com essas crenças assim circulando na sua cabeça. E saia do silêncio, né? E saia do silêncio. Procure pares, pessoas de confiança para fazer uma videochamada, né, para bater um papinho gostoso, para receber uma oração. Exatamente. Pastora Leila, dava para a gente ficar aqui, né? Até amanhã. Até amanhã conversando, né? Porque é um assunto muito maravilhoso da gente falar, né? É muito gostoso falar de vidas, de emoções, né? Da alma, né? E de estar a serviço do papai. Tão bom. Né? Sermos facilitadoras, né? Para outras vidas. Isso é maravilhoso. E a gente espera que a leveza dessa conversa, a naturalidade, né, que nós conversamos aqui, possa alcançar o seu coração e que você não leve, né, o teu chamado, o ministério, a igreja, aquilo que o Senhor te confiou como um peso. Né? Porque tem não que ser leve. Não é um peso, não. O Senhor, tudo que o Senhor nos dá é bom. O ministério é uma bênção. Você ter a oportunidade de ver uma vida realmente transformada pelo poder e autoridade do sangue de Jesus e você poder ter participado
babado desse processo com o Senhor é extraordinário demais. Então, nós vamos guardando a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Não permitimos que Satanás nos fale as coisas dele, não é? Mas nós continuamos com o coração em Cristo. E nem que a pessoinha Eva, que mora dentro de nós, né? Nossa que é o velho vida, homem, né? Vem ali interagindo conosco e nos levando aí a decisões, a escolhas, sentimentos, comportamentos que nos distanciam, né, do centro da vontade de Deus, do plano, do propósito, da história que Ele já escreveu para nós vivermos, né? Pastora, muito obrigada. Viu? Prazer, muito prazer e a gratidão é toda minha pela oportunidade. Suas considerações finais, um recado, né, para as líderes, as mulheres pastoras que nos acompanham aqui nesse podcast. Eu creio de todo o meu coração que papai tem presentes para você. Por mais que estejam difíceis as situações e hoje o deserto esteja ao seu redor, as águas do Senhor estão disponíveis, sabe? Eu creio de todo o meu coração que Ele tem os recursos necessários para te abençoar hoje. Eu só preciso que você realmente estenda suas mãos, acesse o que Deus já deu através da palavra e acredite, e receba, e aceite o fato de ser extremamente amada, extremamente vista e percebida. E que o Pai te leve a esses passos, essas atitudes que vão trazer o oásis de Deus sobre a sua vida. Seja o que for, venha o que vier. Um abraço bem apertado, com muito carinho e respeito por tudo que você é no reino. É isso, gente. Obrigada pela sua companhia, por estar conosco aqui nesse podcast Amo Família. Até o próximo. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. Em nome de Jesus.